Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Luciana e a gente vai falar nesse vídeo sobre o desenvolvimento de MAIDs, tá certo? E logo no início a gente já vai dar a definição de MAID, que é Material Autoral Digital Educacional. Então, MAID é todo e qualquer material educacional desenvolvido por um aprendiz, seja ele docente ou discente, utilizando um equipamento digital conectado ou não à rede de informações, com criação, planejamento, execução, reflexão e avaliação, desenvolvidos individualmente ou em grupo, como um processo e um produto de ensino, aprendizagem e avaliação. Tá bom? Então, o que vocês vão fazer a partir de agora é o MAID de vocês, ou seja, vocês vão fazer um material educacional que vai ser desenvolvido por vocês como aprendizes, tá certo? E para isso vocês vão utilizar um equipamento digital que pode estar conectado ou não à rede de informações que a gente está chamando aqui de internet. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão criar, planejar, executar o que vocês planejaram, vão refletir sobre o que vocês executaram e vão avaliar para saber se realmente ele é um material que serve para as questões educacionais, tá bom? E vocês vão desenvolver esse MAID em grupo, tá certo? Como um processo ou um produto de ensino, aprendizagem e avaliação. Então, vocês vão pensar aqui nas ideias de ensino, de aprendizagem, porque vocês vão estar ensinando alguma coisa para alguém, e como um produto de avaliação. Muito bem. Quais são os tipos de MAIDs que a gente está solicitando para vocês ou tipos de MAIDs que a gente classifica? Ele pode ser um audiovisual, ele pode ser uma rede social, ele pode ser um livro-jogo, ou ele pode ser um site, um blog, ou outra coisa que você queira desenvolver que tem essa característica de tecnologia digital voltada para a docência. Quando a gente pensa em recursos audiovisuais, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que desenvolver um produto contendo vídeo ou áudio, ou seja, vocês podem fazer um vídeo que vai ficar hospedado em algum lugar na internet. O lugar mais famoso hoje em dia é o YouTube, mas vocês podem fazer um áudio também, que pode ser um podcast que fica armazenado no SoundCloud ou em outro lugar que vocês prefiram na internet. Para vocês fazerem esse vídeo, esse áudio, quais são os passos que vocês vão ter que seguir? Vocês vão ter que fazer um planejamento, tá certo? No grupo, então vocês vão ter que trocar ideias. Vocês vão ter que preencher um roteiro, que a gente vai fornecer para vocês um modelo. Vocês vão ter que captar o vídeo, ou vários vídeos, depende muito da forma como vocês vão trabalhar. Vocês vão editar esse vídeo, depois vocês vão colocá-lo para renderizar, vão publicar na internet e vão nos repassar o link. O que a gente vai ver em termos de avaliação é só esse link e esse roteiro que vocês vão desenvolver, tá certo? O resto vocês vão fazer no grupo e vão desenvolver se vocês quiserem fazer um vídeo ou um áudio. Mas vocês podem escolher por outra coisa. Vocês podem escolher por fazer uma rede social, abrir um espaço numa rede social. O Facebook está deixando de ser o lugar mais comum. Hoje em dia, as pessoas estão migrando para o Instagram, né? Então, vocês podem escolher qual rede social vocês querem trabalhar. Vocês precisam, primeiro, pesquisar as funcionalidades e recursos dessa rede social, o que ela tem para oferecer, que a gente pode utilizar em termos de docência. E vocês vão adaptar às situações de ensino, aprendizagem e avaliação, tá certo? Para caber dentro dessa rede social que vocês vão escolher. E aí, vocês vão fazer um planejamento no grupo, vão abrir o espaço virtual. É claro que vocês vão ter que fazer um roteiro também, né? Vocês vão preparar e adaptar esse espaço virtual, vão inserir os recursos digitais que vocês querem inserir e vão
nos repassar o link, tá bom? Então, tem aqui um link que vocês vão dizer para a gente, bem aqui no meio, a gente não colocou, mas tem o roteiro que vocês vão fazer, tá bom? Então, o roteiro ele vai estar presente em qualquer coisa que vocês vão desenvolver, seja no vídeo, no áudio, na rede social e nos outros que eu vou explicar agora. Um livro-jogo. Quem gosta, né, de trabalhar com essa perspectiva, pode acessar o twinery.org e conhecer as funcionalidades que o livro-jogo oferece. É bem simples, bem fácil, qualquer pessoa consegue fazer. Se você tem essa vibe, ou se o seu grupo quer trabalhar com essa perspectiva, então vocês vão criar uma história interativa não linear e inserir nesse Twinery, tá bom? Mas para isso, vocês precisam fazer o planejamento, a escrita da história, cabendo todas as áreas do conhecimento. Vocês vão inserir essa história no Twine, né? Fazer uma testagem dessa história para ver se está funcionando, transformar essa história em arquivo e vão nos repassar o arquivo. Veja que bem aqui no meio tem um roteiro que vocês vão fazer, tá certo? E aí vão nos entregar também. O Twine, assim como o livro-jogo, eles têm uma perspectiva bastante interessante, porque você pode escolher qual é o caminho que você quer seguir dentro da história. Existem hiperlinks que você pode usar para clicar, fazer com que seu aluno clique para ele seguir dentro de um outro espaço na sua história, tá bom? Eu vou já mostrar um exemplo. Se você optar por sites e blogs, né, então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pesquisar esses sites, esses blogs gratuitos, tá certo? Vão se planejar, vão fazer um roteiro, tá certo? Que está bem aqui no meio. Vão abrir o espaço virtual, vão preparar esse espaço virtual para receber as informações que vocês querem colocar. Então, vocês vão inserir nesse site ou nesse blog os recursos digitais que vocês escolheram, bem como os textos que vocês querem escrever, tá certo? E no final, vocês vão nos repassar esse link para que a gente possa navegar e avaliar o trabalho de vocês. Bom, então eu vou mostrar aqui um exemplo. Todos eles vocês podem entrar nesse endereço para vê-los funcionando, tá certo? Entrando nesse endereço aqui, você vai ter que procurar um pouquinho, porque existem vários MADEs de várias épocas que foram produzidos na disciplina. Então, você vai ter que procurar um pouquinho, tá certo? Mas procure pelos mais atuais, porque eles foram retirados, são exemplos retirados de disciplinas, edições mais atuais, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo de um podcast. Estrela do Planeta de Cores, tá certo? Foi uma proposta feita por um grupo interdisciplinar e eles optaram por desenvolver um podcast e criaram uma história fictícia, né? Inclusive é futurista, para poder falar das diferentes áreas do conhecimento. E aí envolvia pré-história, envolvia química, biologia, música, sistemas e mídias digitais. É bem interessante, né, a forma como eles abordaram, tá certo? E utilizaram essa ideia do planeta de cores como sendo o tema do trabalho interdisciplinar que eles desenvolveram. Acessem para vocês ouvirem, porque é interessante vocês terem uma noção do que é esse MADE e de que forma ele é utilizado com uma proposta de docência. Aqui no exemplo 2 é bem simples, embora o desenvolvimento do MADE não tenha sido assim tão simples, né? Eles fizeram um trabalho de primeiríssima qualidade. No mesmo endereço vocês acham, né? Tem que procurar um pouquinho, mas vocês acham essa proposta, tá? O tema que eles utilizaram foi super-heróis, por isso tem aí o super-homem. Mas eles não trabalharam só com o super-homem, né? Eles trabalharam com vários super-heróis e observaram os elementos geográficos, os elementos físicos e os elementos biológicos desses super-heróis. Então, eles tentaram fazer um trabalho interdisciplinar que congregava todas essas áreas e optaram, então, por fazer um MADE, que é um vídeo, né? E juntaram várias cenas dos filmes Marvel, né, para poder descer, para poder a gente ver esses super-heróis em ação, tá certo? Então é bem bacana de
da gente poder observar o que está acontecendo e de que forma eles interlaçaram a questão do tema com os conteúdos que eles trabalharam. O terceiro exemplo, ele também está no mesmo endereço, tá certo? Mas foi um Facebook, né? Foi um grupo no Facebook que foi desenvolvido por 2 alunos, um aluno da biologia e um aluno da música. E é bem bacana de entender qual foi o processo que eles utilizaram, porque eles utilizaram vários recursos. Então, utilizaram vídeo dentro do grupo, utilizaram podcast dentro do grupo, utilizaram texto dentro do grupo. Então, vale muito a pena ver como é que eles fizeram essa conexão entre biologia e música, tá bom? E optaram, então, pelo Facebook como rede social. O exemplo 4, então, é o exemplo do livro-jogo, né? Como é que esse grupo pensou numa história que juntasse aí 4 áreas do conhecimento. Eles trabalharam com biologia, física, sistemas e mídias digitais e uma outra área do conhecimento que eu não estou me lembrando, mas eu acredito que seja português, tá bom? Então, eles conseguiram fazer um livro-jogo que pudesse trazer opções de escolha de movimento dentro da história. Isso que está aqui em azul é o hiperlink que eu falei para vocês, tá certo? Então a pessoa clica nesse hiperlink e navega na história, né, de maneiras diferentes. Então, na realidade, você não cria uma única história, mas você acaba criando um número maior de histórias, dependendo do número de hiperlinks que você coloca, né? Aqui, por exemplo, eles conseguiram colocar uma imagem dentro do livro-jogo e também deixaram um espaço para que as pessoas pudessem preencher conforme elas fossem entrando na história, lendo, né, e aprendendo essas áreas do conhecimento. Muito bem. Então, uma vez escolhido qual é o tipo de MAID que você vai querer fazer, você vai desenvolver, junto com as outras pessoas do grupo, o roteiro que a gente vai encaminhar um modelo para que vocês possam preencher. E esse modelo tem todos esses elementos que estão sendo colocados aqui. Então, a primeira coisa que você precisa determinar é o tema. Lembra que o tema não pode estar vinculado a nenhuma área do conhecimento específica de vocês. Então, se tem alguém da área de música, colocar tema música não é uma coisa muito acertada. Então, precisa pensar em um outro tema que não tenha nenhuma correlação direta com as áreas específicas, tá bom? Aí depois vocês precisam só colocar quais são as áreas do saber que estão vinculadas a esse grupo que vocês estão. Eu falei várias aqui. Um dos grupos, por exemplo, tinha física, biologia e geografia, né? Então, vocês precisam colocar essas áreas. Quais são os conteúdos que vocês vão trabalhar nessas áreas, né? Então, biologia poderia estar trabalhando com fisiologia, por exemplo. A geografia poderia estar trabalhando com paisagem, a física poderia estar trabalhando com força, né? Então, vocês precisam delimitar quais são os conteúdos que vão ser abordados por essas áreas do saber que estão aqui. O tipo de MAID, simples assim, é vídeo, é podcast ou áudio, né? É rede social, é blog, é site, é livro-jogo ou é outra coisa que vocês tenham interesse. Qual é a proposta do MAID? Em poucas palavras, qual é a ideia que vocês têm do MAID? Veja que vocês vão estar trabalhando com a docência, né? E aí a gente pede para que vocês tenham uma preocupação de não ficar só repassando conteúdo com o MAID que vocês vão fazer. Peçam para os alunos, no meio do MAID, né, de vocês, fazerem alguma coisa, né? Coloquem os alunos para participar do MAID de vocês. Essa é uma coisa diferente que vocês podem estar inserindo aí na proposta, né? Vocês podem colocar alguns recursos educacionais digitais, por exemplo, você quer fazer uma rede social. Então, você quer abrir um grupo no Facebook. E aí, você vai colocar um vídeo dentro desse espaço. Ou você quer fazer um site, quer colocar um vídeo dentro desse espaço do site. Então, você traz aqui o nome do vídeo e o endereço do vídeo. Isso é um recurso educacional digital, tá certo? A mesma coisa pode ser com áudio, pode ser com imagem. O que você quiser trazer para cá, é bom já você dizer o que é que você quer trazer, tá?
Quais são os equipamentos que vocês vão precisar? Então, vai precisar de filmadora, câmera filmadora, vai precisar de celular, vai precisar do carregador do celular, então você coloca isso aqui como equipamento. E o como fazer é o passo a passo de como é que você vai fazer o seu vídeo, né? Então, a primeira coisa é selecionar imagens. A segunda coisa é colocar essas imagens dentro do PowerPoint, por exemplo, né? Porque você vai filmar a partir dos slides. Né? A terceira coisa é colocar o texto em cada slide do PowerPoint. Aí a quarta coisa é gravar. A quinta coisa é renderizar. A sexta coisa é publicar, tá bom? Então você vai colocar o passo a passo de como é que você vai fazer. Tudo isso escrito no roteiro, tá? De tal forma que quem pegar o seu roteiro depois vai ter condições de fazer a mesma coisa que você. Eu trouxe aqui um exemplo. Digamos que a gente vá desenvolver aqui um planejamento do MADE dentro do grupo. E aí eu escolhi um tema, propaganda política eleitoral, tá certo? Esse é o tema. Quais são as áreas do saber? Português e matemática. Quais são os conteúdos? Do português vai ser análise sintática e da matemática vai ser estatística. Aí qual é o tipo de MADE que a gente vai fazer? Eu escolhi o audiovisual junto com a minha parceira que vai estar trabalhando com português. Qual é a proposta do MADE? Veja que eu escrevi bem rapidinho, certo? Bem, ó, 3 linhas. Vai ser uma animação mostrando em discursos políticos alguns verbos e suas classificações em intransitivo, transitivo direto e indireto, e questionando os alunos sobre a possibilidade de haver outros verbos, tá? Mas não vai ser só isso, não. Essa é a questão do português. E da matemática? A animação vai mostrar como se faz o cálculo das frequências relativas e absolutas dos tipos de verbos que aparecem nas frases, deixando espaço em branco para inserir a produção dos alunos, tá? Então, eu pensei não só em fazer a coisa para mostrar para eles, mas deixando espaço para que eles pudessem participar. Isso é uma coisa muito importante quando a gente vai fazer o MADE. Continuando. Então, eu vou desenvolver um planejamento do MADE no grupo, né? Quais são os recursos educacionais digitais? Eu não escolhi nenhum vídeo, nenhum áudio extra, nenhum texto extra, né? Só o texto que a gente ia escrever mesmo. E quais são os equipamentos que a gente pensou em utilizar? O tablet, um tripé para tablet, um microfone, frases e palavras recortadas em papel colorido, uma vez que a gente vai fazer a animação, perguntas para os alunos recortadas em papel preto, slides com a explicação matemática por escrito, o notebook com o seu cabo de força e o software de edição de vídeo, tá certo? Então, tudo isso aí foi o que eu pensei em termos de equipamento. Detalhem o máximo que vocês puderem. O texto, né, é esse aqui que eu escolhi, mas pode ser um texto maior. Né? Digamos que eu fiz um recorte para colocar aqui nesse slide para vocês terem uma noção melhor do que eu vou fazer. Nosso partido cumpre o que promete. Só os tolos podem crer que não lutaremos contra a corrupção. Porque, se há algo certo para nós, é que a honestidade e a transparência são fundamentais para alcançar nossos ideais. Tá certo? Então, a partir desse texto, a gente vai mostrar para os alunos que a gente vai tirar alguns verbos e vai classificar esses verbos e contabilizar esses verbos. Então, tá aqui, ó, o verbo cumprir, o verbo prometer, o verbo crer. Quais outros verbos existem nesse texto? Como se classificam? Então, aqui, ó, nessas duas perguntas, a gente vai abrir para a participação dos alunos, tá bom? Então, bem aqui, a gente está classificando o verbo cumprir como verbo transitivo direto, aqui como verbo transitivo direto e indireto, e o crer também como verbo transitivo direto e indireto. Tá bom? Em relação a isso, a gente pode contabilizar, porque existem 2 verbos transitivos diretos, 2 verbos transitivos diretos e indiretos, um verbo intransitivo no texto todo, né? E a gente pode contabilizar aqui as porcentagens já trabalhando com as frequências absolutas e relativas em relação
a quantidade de verbos no texto. Mas a gente também pergunta para os alunos, ó, quando acrescentarmos novos verbos, vamos precisar fazer novos cálculos? Agora é sua vez, vamos construir juntos os novos resultados. Tá certo? Então, aqui a gente coloca elementos para que os alunos participem também.